Olá, Sheikh Shihad, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Nosso assunto hoje é a história do islamismo, ou do Islã, ou do Estado Islâmico, lato sensu. Primeiro eu queria contar que eu busquei me informar, estudar esse assunto, e eu notei que é difícil separar a história da religião, propriamente dita, da história dos impérios e da vida política do Islã. Por que é assim? Isso é verdade, em primeiro lugar? E segundo, por que é assim? Bom, em primeiro lugar, em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, agradeço essa oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre o Islã e a história do Islã. A religião islâmica, o Islã, ele nada mais é do que o conjunto de normas e regras estabelecidas por Deus. Então, para nós muçulmanos, não existe três religiões diferentes: judaísmo, cristianismo e islamismo. Nós acreditamos que exista a religião de Deus e ela tenha etapas, atualizações: judaica, depois a atualização cristã e depois a atualização islâmica. São regras que Deus estabeleceu para uma certa época, que depois foram atualizadas essas regras, essas normas, e depois finalizou-se com a revelação do Alcorão Sagrado. E o Alcorão Sagrado é como uma constituição para o muçulmano. Ela não separa, não se desassocia, não desassocia o que é espiritual daquilo que é material, o que é celestial daquilo que é terreno. Então, são regras para todos os momentos da vida do muçulmano. Quer dizer que essa separação, digamos, igreja-estado, que é muito comum no Oeste, no Ocidente, e é uma base da vida política, essa separação não existe para um muçulmano, para países muçulmanos. Não, a religião islâmica ela não separa. Por quê? Partindo da questão lógica, de que o muçulmano, ele é o mesmo ser, dentro da mesquita, que é o templo sagrado dos muçulmanos, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, na rua, em sociedade, sozinho, né, na sua privacidade, ele é o mesmo. Então, ele os valores que ele tem dentro da mesquita são os mesmos valores que que regem a sua vida, na vida familiar, na vida de solteiro, na vida individual, na vida de casado, na vida profissional, e assim por diante. Ao chegar ao cargo de político, ele continua sendo muçulmano e os mesmos valores vão regendo a sua vida. Isso também quer dizer que a fonte da lei, a fonte do direito, no caso dos senhores, é Deus, então? Sim. Sim, porque é Deus que estabeleceu. Não é, digamos, a sociedade, que seria uma maneira de entender a fonte da lei para o Estado laico ocidental. Pronto. Nós temos o Alcorão Sagrado, que são as regras gerais, e dentro dessas regras gerais que Deus colocou, por exemplo, para a unicidade, para a questão de governos, relações interpessoais, relações entre países e assim por diante, né? A relação da pessoa com o seu Criador. Deus colocou no Alcorão Sagrado sistemas, sistema financeiro, sistema educacional, sistema político, direito e assim por diante. Colocou regras gerais. Dentro dessas regras gerais entram as questões costume, questões de regras que o ser humano coloca para si, porque não tem os detalhes. Os detalhes, Deus abriu espaço para que o ser humano possa contribuir também e para que não seja tudo pronto. Mas as regras gerais, dentro do limite maior, então, eu posso trabalhar. Tá ok. Mas vamos agora falar um pouco da história. Então, a religião, o islamismo, nasce nos anos 600, não é isso? Na Arábia, com Maomé. É assim?
Como eu disse, a religião islâmica ela já vem de Tá certo, Deus. o senhor tem toda a razão. Tá bom. O Alcorão, sim, Sim. ele foi revelado. O profeta Muhammad, já para tentar esmiuçar um pouquinho Tá mais, bem. né? O profeta Muhammad ele nasce em Meca, 570, 572 da era cristã. Por que essa diferença? Porque os muçulmanos, os árabes, seguiam o calendário lunar. E o calendário lunar, em relação ao calendário solar, ele tem aproximadamente 10 dias a menos. Okay. Todo ano tem 10 dias a menos. E o profeta Muhammad, ele nasce em Meca, em 570 da era cristã, e vive como uma pessoa comum, né, até os 40 anos. E ele não participa da vida religiosa das pessoas do seu cotidiano, porque eles eram politeístas. E eram o centro de caravanas de viagens comerciais entre Damasco e o Iêmen. E ele é o centro, então todos passavam por lá e também era um centro de peregrinação desde a época de Abraão. E o profeta participa da vida comercial, da vida social, porém ele não aceita viver aquela vida religiosa que eles tinham, que é a questão do politeísmo e imagens. Então ele se retira para fazer um retiro espiritual e aos 40 anos ele recebe uma revelação através do anjo Gabriel, através da primeiro versículo que é Lê. E a partir daí, aos 40 anos, ele começa a sua trajetória e a sua missão dada por Deus e que permanece 13 anos em Meca. Então, ele permanece mais 13 anos em Meca, divulgando para o seu povo, até completar 53 anos. E aí Deus ordena que ele saia de Meca e vá para Medina, aproximadamente 450 quilômetros entre Meca e Medina. Tá, eu queria mostrar, nós fizemos um mapa que dá a dimensão, dá para a gente ver onde são esses lugares e também vai dar a dimensão depois do Império Islâmico. Então, nós estamos falando de Meca e de Medina. Medina acabou sendo, que está ali vamos dizer assim, no meio da Arábia. Sim, não é isso? Ao lado do Mar Vermelho, e é de onde tem essa linha pontilhada. Me parece que de Medina, depois que o Maomé vai para Medina, então é que começa a se expandir a religião e o Império Islâmico, ou o Estado Islâmico, é isso? Perfeito. Sheikh. O que acontece? Nessa viagem, nessa saída de Meca para Medina, quando Deus ordena que o profeta saia de Meca para Medina, ele tinha já 53 anos, 13 anos de divulgação do início da revelação do Alcorão Sagrado. Ao chegar em Medina, imediatamente ele já se estabelece ali a fundação do primeiro governo islâmico. Ah, tá bem. E aí passa a ser o centro do governo islâmico. E aí ele permanece mais 10 anos. 10 anos ali até ele completar 63 anos, aí ele falece com 63 anos. Porém, a partir do momento que se estabelece o governo islâmico em Medina, aqui ele começa a mandar os embaixadores, as cartas para os impérios da época, o império, os coptas, né? No Egito, na Etiópia, Abissínia, para os persas, para o Império Romano, e assim chamando essas pessoas, esses impérios, esses governos para o Islã. Fazendo a divulgação, digamos assim, isso, exatamente. do islamismo já. Então, vamos dizer, isso foi ainda com o profeta vivo. Você está dizendo. A partir de quando, então, começa esse movimento de enviar cartas, embaixadores, etc. E como é que esse Estado embrionário, ou esse império embrionário, começa efetivamente a se expandir? Já na fundação do governo islâmico. Mas com que meios? Primeiro, começaram, o povo de Meca, quando percebeu que Muhammad, né,
e aqui é importante citar, né? Já que nós todos estamos aprendendo, né? Nós chamamos de Muhammad e não Maomé, e nem somos maometanos, como alguns dizem, alguns livros dizem, né? Então vamos gastar um tempinho com isso. Qual é o problema de não tem tradução. De ser Maomé? Mohammed não tem tradução. Por exemplo, meu nome é Jihad. Não adianta me chamar de Geraldo, né? Claro. Tem que ser Jihad. Então, o significado pode ter tradução, mas o nome próprio não. Se é Mohammed, é Mohammed. Se é Jihad, é Jihad. Se é Mônica, é Mônica. Tá e bom. assim por diante. Então, eu devo dizer Mohammed. Todos nós, né, na realidade. Tá bom, vou fazer isso. Desculpa. Estou à vontade. Então, bom, então, a gente estava falando como começa a expansão e com que meios. Foi uma expansão militar? Sim, sim, porque, como diz militar? Porque o islamismo, quando o profeta Muhammad ele estabelece o primeiro governo islâmico, o que acontece? O povo de Meca começa a atacar, porque eles percebem que agora vai ganhar consistência, vai porque divulgar. Em Meca estavam os politeístas. Exatamente. Zoroastrianismos e coisas assim, é isso? Isso. E outras religiões mais antigas. Na realidade, a origem deles é o cristianismo. Também, mas foi introduzido o politeísmo e aí eles começaram a ter a adoração aos ídolos. E aí eles perceberam que ele ia crescer, que essa religião ia tomar uma dimensão maior, então vamos começar a combatê-la. E aí começaram as guerras e aí virem a Medina. Tá. E assim foi os muçulmanos se defendendo militarmente, porque aí começaram a haver combates armados. Tá. E aí, enquanto isso, havia a divulgação e o profeta mandou pessoas. Então, a arma ela foi usada para se defender, mas não para fazer a divulgação. Para fazer a divulgação, por exemplo, como aconteceu no Iêmen, o profeta pegou o embaixador, ensinou ele, né, o ensinou o islamismo, e aí o enviou para ser o embaixador do Islã no Iêmen, lá ali perto do Oceano Índico, ali embaixo. Isso, então vamos ver o mapa. Nós estamos falando do Iêmen, que está ao sul de Medina, né? Isso, da Península Arábica. Então, esse foi, talvez a primeira região conquistada. A primeira região a ser enviado um embaixador para as pessoas, porque elas já aceitaram, e não foi através das armas. Tá bom. E aqui, então, essa região, as pessoas se converteram. Sim. E aí ao redor de Medina também. Tá bom. Da mesma forma. Isso foi inicialmente. As armas foram usadas somente para a defesa. Mais tarde, quando os muçulmanos ficaram mais fortes e melhor preparados, aqui eles começaram a antecipar os ataques que seriam feitos, como aconteceu em Tabuque. Quando eles souberam que iriam ter ataques à Medina, os muçulmanos se anteciparam. Então, as armas foram usadas simplesmente para uma questão de defesa, mas para a divulgação, não. Tá bem. Bom, mas aí, ao longo do próximo século, é isso? Que vai havendo esse movimento. Tem um movimento em direção ao Império Bizantino, que a gente pode ver que está ao norte aqui. Tem um movimento, aparentemente, em direção à região do Tigre e do Eufrates, que isso já foi mais tarde. Já na época do profeta, já haviam esses embaixadores que estavam indo, porém, de expansão islâmica, de fato, e presença islâmica oficial, foi na época de Omar. Então, o profeta morre com 63 anos e aí o seu sogro assume mais ou menos 2 anos e 3 meses, né, Abu Bakr, e acaba falecendo, e ele tenta reorganizar o governo islâmico, porque depois da morte do profeta começou a haver certas divisões, e aí ele consegue reagrupar os muçulmanos novamente. E aí, já reagrupados, quando ele morre, 2 anos e 3 meses de governo, assume Omar, que permanece aproximadamente 10 anos e 6 meses
governando, e na sua época, aí sim existe a expansão, e os muçulmanos chegam até o Egito, chegam até a China, chegam até a Palestina, e Omar mesmo faz um acordo com os padres ortodoxos em Jerusalém, de que os muçulmanos entram pacificamente em Jerusalém, e há um acordo entre os cristãos de lá e os muçulmanos, e esse acordo até hoje ele permanece, né, e está presente entre nós. E, além disso, o Império Persa cai, né, e o Império Persa cai quando? Exatamente nessa época, logo depois... Nós estamos falando do século VIII? Antes, né, nós estamos falando, o profeta morreu com 63 anos, e 2 anos e 3 meses depois da morte do profeta, não houve grandes conquistas, uma grande expansão, mas na época de Omar, aí sim existe toda essa... E aí cai o Império Bizantino, cai o Império Persa, e aí também, 10 anos e 6 meses depois, morre Omar, e na época dele foi a grande expansão. Tá, então essa expansão... E assim foi nessa expansão que o Império Islâmico, digamos assim, chega até a Espanha ou não? Em 92 anos. Então, em 92 anos... Sai de Medina e ocupa toda essa área que a gente está vendo no mapa. Chegam até a Espanha. Tá bom. Chega até a Espanha. Existe então, vai pelo Mediterrâneo. Gibraltar. Tá ok. E aí vai conquistando. Aqui no mapa tem Alexandria, que é no Egito. Não, isso já foi. Já foi, eu sei. Mas eu estou falando, quer dizer, vai andando em direção pelo Mediterrâneo, pela costa do Mediterrâneo, e chega até Toledo, Córdoba, etc. Esses países onde a influência, a Espanha, onde a influência árabe / islâmica é forte. E também, por lado, na direção do Oriente, propriamente dito, em direção ao que era o Império Sassânida, e hoje ao atual Iraque, chega até a Índia, até onde eu entendo. Chega até a China. Chega até a China, como você disse. A história dessa expansão da religião também é a história da expansão árabe. Quando a gente pensa na história dos povos árabes, a gente também está pensando na história da religião islâmica, ou tem uma diferença? A gente faz essa identidade, mas ela não é tão forte. Pelo Alcorão ter sido revelado na língua árabe e em tribos árabes, associa-se essa questão de que todo árabe é muçulmano e muçulmano, e essa correlação ela não é correta. Por quê? Porque os árabes são árabes muçulmanos, são uma parte dos muçulmanos. Exato. São uma parte pequena, não chega a 25% de todos os muçulmanos que estão hoje. Pois é. Porque a religião é uma religião de convicção. Então, quem quiser pode participar, pode se converter a ela, tendo que seguir esses preceitos. Então, muçulmano é mais abrangente que árabe. Também. Porque nós temos árabes judeus, árabes cristãos, árabes muçulmanos, árabes ateus. Então, os árabes são de diversas ideologias. E muçulmanos, nós temos muçulmanos árabes, muçulmanos brasileiros, muçulmanos americanos, europeus. Isso nós estamos falando hoje, mas no passado, nessa grande expansão, a gente acabou não dizendo, mas o norte da África foi também objeto da expansão. Exatamente. A Etiópia, a Somália, esses países também sofreram influência ainda praticamente na Antiguidade, no começo da Idade Média, do avanço da religião, é isso? Sim. A Etiópia, que era Abissínia, né, naquela época, já na época do profeta Muhammad, o rei da Abissínia já tinha se convertido. Ele era cristão e se converteu ao islamismo, já em vida, na vida do profeta Muhammad, e morreu já o profeta ainda vivo.
Tá bom. Então, como a gente disse no começo, tem uma identificação entre o Estado muçulmano e a religião, tá certo? Sim. Quer dizer, não há uma separação como essa na qual o mundo ocidental vive e professa. Assim, quando você diz que a religião está se expandindo, você está dizendo que esse império, esse Estado está se expandindo. Até quando durou esse enorme poder político do Islã, que praticamente dominou do Oceano Atlântico ao Oceano Índico até a China? Até 1923, mais ou menos, com a queda do Império Otomano. Tá, quer dizer, o Império Otomano foi o último, foi o que restou no século XX dessa grande... Exatamente. Dessa grande expansão. Isso, com a derrota na Primeira Guerra Mundial, os aliados, principalmente a França e a Inglaterra, começam a dividir o Império Islâmico e transformam essas colônias agora, né, em países. E essas fronteiras, elas vêm até, e são recentes, né? E esses conflitos que tem são provenientes dessa divisão. Então agora nós infelizmente já estamos no fim do programa, mas então vamos falar desse Islã do século XX, que é esse que a gente conhece, tá certo? Quer dizer, o senhor disse que até 1923, então, o Império Otomano foi a última, o que restou desse grande Império Islâmico, e ele foi dividido, começou a ser dividido e colonizado. De que maneira essa colonização afetou o islamismo e como é que resulta no que é o islamismo hoje? O que acontece? O colonizador, quando chega, ele muda tudo. E mudaram as regras, mudaram as leis, impuseram a sua legislação que eles usam. É um planejamento estratégico a longo prazo para que essas ex-colônias continuem sendo colônias. Mesmo o colonizador tendo saído de lá, mas ele coloca ali alguém que atende aos seus anseios, às suas vontades e assim por diante. Um desses instrumentos é a legislação, é a Constituição que se coloca lá, e aí divisões de grupos e subgrupos, né, dentro do cristianismo, dentro do islamismo, e assim fazem para que não haja estabilidade. E essa instabilidade a gente assiste até hoje, e aí sem atender à cultura local. Sim. Então, impõe a cultura ocidental do colonizador sem respeitar a cultura local e sem haver essa questão da pouco a pouco, né? E gera conflitos. E diferente do que o povo anseia. Com o passar do tempo, as pessoas começam a adquirir maior conhecimento. O que aconteceu com os muçulmanos é que eles estavam fragilizados com a colonização e mais tarde eles começam a assistir que o colonizador não vai atender os seus anseios, não vai protegê-los. Ele está só usurpando, né, tirando toda a riqueza que eles têm. Então eles começam a buscar referências e buscam e acham novamente naquilo que foi a sustentação deles no passado, que é a religião. E eles percebem que na história eles só se tornaram organizados, disciplinados, se tornaram uma civilização importante para a humanidade através da religião. Porque se nós assistirmos os árabes, antes do islamismo, antes da vinda do Alcorão, eles eram, como hoje estamos assistindo, tribos árabes manipulados por dois grandes impérios na época, que era o Império Persa e o Império Romano-Bizantino. Isso antes da vinda do Islã, antes da vinda do Alcorão. E com a vinda do Islã
e o profeta Muhammad, como líder, ele agrupa, né? Ele junta todas essas tribos árabes e ela se torna uma grande civilização. E aí elas fazem frente aos grandes impérios e derrubam os grandes impérios e começa essa grande expansão de civilização islâmica em todas as áreas do conhecimento, porque nós não podemos ver armas, não. Veja o conhecimento. Não tem hoje nenhuma área do conhecimento sem uma influência islâmica. Pois é, isso era uma coisa que eu queria conversar. Eu até recolhi numa das minhas leituras, eu encontrei uma citação do Alcorão que diz: a tinta do acadêmico é mais sagrada do que o sangue do mártir. Mas as realizações na matemática, na filosofia, na física, na ótica, na arquitetura, deste Império Muçulmano são muito impressionantes e muito até emocionantes quando a gente vai a um país muçulmano. Mas hoje a visão que a gente tem do islamismo é uma visão de uma religião que aposta no que é retrógrado, no que é reacionário, no que é atrasado e aposta no sangue do mártir e não na tinta do acadêmico. Perfeito. Então, o que aconteceu, Sheikh? O que aconteceu foi essa questão da referência de unidade. Alguma referência que desse unidade, como o profeta Muhammad e o governo islâmico no começo aconteceu. Então, agrupou todos os árabes, as tribos, todos se reuniram em volta de um... E assim eles se tornaram uma grande força através do conhecimento. Essa é a questão. Pois é. Então, o conhecimento verdadeiro da religião. O contexto, não o texto. Não só ler um texto. E não ler um livro e comparar tudo a esse livro. Não, é ler uma enciclopédia e comparar tudo a essa enciclopédia. Se não me encaixo nesse livro, me encaixo nesse livro. E assim, essa tolerância veio da onde? Por isso que nós falamos sobre a questão da religião não ser desassociada do financeiro, do político. Sim. É um conjunto de normas e regras que vão reger a vida. Quando o muçulmano ele tem conhecimento desses parâmetros, dessas normas, e ele aplica na sua vida, ele se torna uma grande civilização novamente. Então, isso está acontecendo de que forma? Hoje, os muçulmanos estão crescendo. Porém, não me impressiona um número grande de muçulmanos, 1,5 bilhão de muçulmanos hoje. É a segunda maior religião, do mundo. Ou disputando talvez o primeiro lugar, porque diferentemente dos cristãos, que são o primeiro, os muçulmanos praticam a religião, né? Isso, não me impressiona e nem deve impressionar ninguém um número grande, porque nós prezamos pela qualidade e não pelo número. Sim. Porque um muçulmano com qualidade é melhor do que 100 sem qualidade. Porque é a prática que com qualidade o senhor diz que tenha que tenha lido a enciclopédia e não apenas o livro. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, um muçulmano coerente, ele afeta e ele é um bom exemplo em todos os lugares. Coerência do quê? E essa é a palavra que resume o Islã. Se nós quisermos resumir o Islã. E um bom muçulmano, a palavra é coerência. Coerência entre aquilo que ele acredita, aquilo que ele fala e aquilo que ele pratica. Tem que estar em sintonia. Esse é o Islã que o profeta nos ensinou. Foi esse o Islã que os muçulmanos praticaram e por isso que eles cresceram. E por isso que eles chegaram enquanto a Europa vivia na Era das Trevas, né? A Idade Média, os muçulmanos estavam na Era Dourada. E é isso que, se Deus quiser, através desse conhecimento, dessa coerência, nós possamos, né, trazer de volta nossa história, nosso passado dourado, se Deus quiser. Então, assim como para os muçulmanos, a Idade Média no Ocidente também não foi tão negra das trevas como a gente ordinariamente pensa. Muito obrigado, Sheikh. Deus abençoe.